Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast tratamos de tudo que compõe o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Hoje estou aqui com o nosso queridinho Lucas Gamonal. E aí, Milene, tudo bem, minha querida? Nosso quinto e último episódio dessa temporada. Passou rápido, né? Chegamos no último, olha como voou. E vocês, vêm acompanhando o nosso podcast? Converse com a gente no Instagram, @omundodoturismo. Contem pra gente o que vocês acharam desses episódios e de qual vocês mais gostaram. Não deixem também de dar sugestões para a próxima temporada, por favor. É isso aí. Pois é, Lucas, passamos quase que o ano todo juntinhos, começamos a temporada em junho e foi uma delícia passar esse tempinho com vocês. Mas a ideia é que após as férias, que a gente venha com mais no próximo semestre. Conta pra gente lá no Instagram quais temas vocês querem escutar por aqui. A gente vai ficar de olho, hein? Bom, e para o bate-papo de hoje, que vai tratar sobre agenciamento de viagens, vamos chamar dois queridos convidados. A primeira delas é a supervisora de produtos na Operadora Abreu e tem uma carreira linda por lá. Camila Azevedo, obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Milene, Lucas, é um prazer estar aqui nesse podcast tão bacana, informativo, acompanhando uma amiga tão talentosa que a gente se conhece há tantos anos. Desejo sucesso em muitas e muitas temporadas para vocês. Obrigada. Ô, Camila, e vale ressaltar, gente, para quem está nos ouvindo aqui, que a gente tem uma presença especialíssima. Acho que a primeira aparição pública de Sofia. Camila está gravidinha, então Sofia também está conosco. Obrigada, Sofia. 7 meses. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Bom, nosso segundo convidado, Milene, faça as honras. Pois é, gente, nosso segundo convidado foi guia de turismo, gerente comercial em várias cidades do Brasil e hoje é diretor comercial da Lusa Nova Brasil, Sérgio Viana. Para quem não sabe, eu tive a grande oportunidade de trabalhar com eles, fato que é motivo de grande orgulho para mim e que vai tornar esse episódio também muito gostoso, vai ser um bate-papo de comadres e compadres quase, e sejam muito bem-vindos ao programa, e bem-vindo, Viana. Obrigado, Milene, obrigado, Lucas, é um prazer estar aqui para falar para estudantes de turismo, para quem gosta do turismo, e já alerto e antecipo, é uma cachaça, cuidado que isso vicia. É verdade. Ele falou isso na minha entrevista de emprego. Tava certo. É muito comum a gente ouvir isso por Tava aqui, certo. né? E seja qual for a área do turismo, acaba que essa frase sempre aparece. Bom, como a gente sempre faz por aqui, vamos contextualizar um pouquinho essa história do agenciamento de viagens, então? Desde os primeiros exploradores até a complexa indústria do turismo contemporâneo, o agenciamento desempenha um papel crucial, facilitando as experiências de viagem. Lá na antiguidade, quando as viagens eram muitas vezes motivadas por razões comerciais, culturais ou até religiosas, os primeiros intermediários surgiram para organizar transportes e acomodações. Geralmente, eram comerciantes ou guias locais e desempenharam um papel fundamental na logística dessas jornadas, garantindo que os viajantes pudessem realizar suas explorações de maneira segura e eficiente. Durante o Renascimento, com o ressurgimento do interesse pela cultura e pelo conhecimento, as viagens se tornaram parte integrante da educação e do desenvolvimento pessoal, como já falamos em episódios anteriores. Surgiram, então, agentes especializados em criar itinerários personalizados para estudiosos, artistas e aristocratas. Já com a Revolução Industrial, as viagens tornaram-se mais acessíveis para a classe média e esses especialistas começaram a se estabelecer como profissionais dedicados a organizar pacotes turísticos. E aí, também como já contamos no nosso segundo episódio, com o crescimento da aviação comercial no século XX, a indústria de viagens floresceu e os agentes tornaram-se essenciais na organização de voos, hospedagens, passeios e toda a gama de serviços necessários para uma viagem tranquila. E aí, nessa contextualização toda, eu chamo para conversa a nossa querida Camila, que hoje trabalha na operadora mais antiga do mundo, da qual também tenho muito orgulho de ter participado. Por muito tempo, esse título foi disputado com a Thomas Cook, que realiza seu primeiro tour em 5 de julho de 1841 para 570 pessoas, sendo a primeira empresa a organizar uma excursão nesse formato encaixotadinho. Mas, infelizmente, a empresa veio à falência, então, em 2019. E aí a Abreu, que nasce em 1840, um ano antes, mas apenas emitindo bilhetes de navio, passa a ser a agência mais antiga do mundo, né, Camila?
como que é fazer parte dessa história? Como foi seu início de carreira, entrando já numa empresa tão consolidada? Conta aí pra gente. Bom, é um prazer trabalhar na empresa mais antiga do mundo, que foi uma empresa que foi fundada em 1840, no norte de Portugal, pela família Abreu, que ainda está em posse da empresa. E é uma empresa que, como você falou, ela iniciou seu trabalho, de fato, fazendo vendas de passagens de navios para imigrantes portugueses que vinham para a América do Sul, para o Brasil. Então, muito possivelmente, quem tem ascendência em portuguesa, seu tataravô, seu bisavô, seu avô, foi um cliente Abreu. E depois foi ampliando a operação para chegar até o turismo de lazer, que é o que a gente faz hoje em dia. Eu comecei no turismo, nem me lembro, Milene. Não me lembro porque eu estudava direito, passei um período estudando fora e vi naquele momento que eu não gostava do direito e gostava de viajar. Eu acho que metade dos estudantes de turismo vão fazer turismo porque gostam de viajar, não sabem de fato o que podem fazer com aquilo, né? E eu não sabia o que eu poderia fazer com aquilo. Eu sabia que eu podia trabalhar com eventos, que eu nunca cogitei na minha vida, eu sou super antissocial para essas coisas. Hotelaria, que eu gosto, mas eu queria algo que me desse os finais de semana e os feriados. E turismo, né? Trabalhar em agência. Então, eu procurei, desde o primeiro período da faculdade, ter o contato, trabalhar para saber o que eu poderia fazer com aquilo. E, na minha experiência de vida, Abreu era o top of mind de agências, né? Minha família era cliente Abreu, eu já tinha viajado Abreu, ela operava algumas excursões da minha escola, nos anos 90, quem operava aqui está do meu lado. Então, nos anos 90. Então, era o que eu tinha de referência de turismo. Então, eu mandei meu currículo e só para ela. E me chamaram para uma reunião, e uma entrevista, e ali eu fiquei. E comecei a trabalhar desde o meu primeiro período. Então, eu tive contato com turismo, com agenciamento desde o primeiro período. E eu me apaixonei. Eu vi ali que era o que eu gostava de fazer. É apaixonante. É um trabalho delicioso, cansativo, estressante, como a maioria, mas é um trabalho que te dá muito prazer, né? Então, foi ali que eu fiquei. Aí, eu fui estagiária 2 anos, fiquei em agências trabalhando com Viana mais 2 anos, e dali eu resolvi partir para o departamento de produto, porque eu queria algo que tivesse uma parte mais estratégica e que me desse mais visibilidade para o mercado. Uhum. Então, essa foi minha trajetória ali na Abreu, e estamos há 16 anos. Nossa, já, o rostinho tá de menina, mas são 16 anos de Abreu. Você trabalha lá desde os 4, né? Não, eu nasci trabalhando lá, entendeu? Só tenho 16. Camila, e a gente estava falando sobre histórias engraçadas antes de começarmos a gravação, e você começou a falar também dessa sua trajetória como estagiária. Conta uma história engraçada aí, parece que você contou a história da empresa para uma pessoa bem especial. Como é que foi isso? Olha, quando eu estava saindo do departamento de agências, foi por volta de 2012, né? Eu tinha que substituir a minha posição, né? E eles entrevistaram várias pessoas, e teve um sábado que eu não ia trabalhar sábado, e o novo gerente do departamento teve algum problema e falou: Camila, eu preciso que você vá correndo para lá, porque eu preciso de alguém que abra a empresa e preciso de alguém que faça uma entrevista para uma funcionária que vai te substituir. E eu estava despreparada, então eu fui, cabelo molhado, sapatilha, vestidinho de adolescente, uma coisa assim, nada a ver para trabalhar, mas fui para me virar. Quando eu cheguei lá, entra essa mulher de quase 2 metros de altura, de salto, toda alinhada de social, cabelo escovado e maquiagem num sábado de manhã. E eu parecendo uma criança de 15 anos. Né? Bem mineira. Trabalhar no Rio de Janeiro. E eu parecendo uma criança de 15 anos trabalhando. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar essa menina? Eu falei, vou ter que ganhar pelo intelecto, né? Pela experiência, porque tô desfavorecida aqui. E foi uma entrevista maravilhosa, né, Milene? A gente se adorou. Eu contei a história da empresa, eu falei o que ela poderia fazer, como poderia crescer na empresa, porque eu acho que também tem essa... Quando você contrata uma pessoa, não é só para exercer ali aquela função, qual o futuro que ela pode ter ali dentro, né? E foi isso. Eu falei... Eu não tinha essa posição de bater o martelo na contratação, mas eu falei para o gerente, contrata. Mas, Camila, você estava falando sobre essas entrevistas, né? Agora, tem uma, eu não sei se é verdade ou se isso acabou sendo uma lenda urbana na Abreu,
que você contou a história lá no Mundo Abreu para um senhorzinho muito especial. Foi. Ai, tadinha. Não foi no Mundo Abreu, não, foi na Bave. Eu tava no... Era essa a história. Era essa. Ah, eu pensei que fosse não, a sua, amiga. Eu tô me amando ser uma pessoa bem especial. É que, Deveninha, são tantas gafes que eu nem me lembro mais. Então, minha primeira Bave, eu era estagiária, novinha, a empresa tinha um stand principal lindo e tinha um stand secundário. E me botaram onde? No secundário. No secundário, eu era estagiária, amiga. Não, mas era pra você passar vergonha direito. Não. Aí, e como eu estava no secundário, eu não vi o movimento, assim, dos grandes da empresa. Tinha entrado recentemente. Aí chegou um senhor super bonito, assim, alinhado e fofinho e foi falar comigo no stand. E eu recepcionei com o maior sorriso, mostrando os nossos produtos, contando a história da empresa para o dono da empresa. Eu espero... Deus que eu tenha contado a história certa, mas eu acho que deu certo. É isso, Tem gente. 16 anos essa história. Ainda bem que, né, você tá aqui para contar, deu tudo certo, porque foi muito fofo, porque imagina, gente, vocês contarem para família Abreu, né, a história da empresa da família dele, como se ele fosse... Mas eu contei sobre o meu olhar, então valeu a pena. É bom que ele pensou, olha, é assim que as pessoas veem. Exatamente. Mas a gente tem que chamar para o papo também Viana, que tem uma carreira recheada de boas histórias, eu tenho certeza disso. E eu queria saber antes, Viana, como é que tudo começou? Qual foi o início dessa aventura aí deliciosa e dessa cachaça que é o turismo? Bom, eu estava ouvindo vocês falando aí, eu comecei um pouco depois da Revolução Industrial, né? Um pouquinho depois foi quando eu comecei, mas brincadeiras à parte, o turismo sempre esteve muito ligado à minha vida. Eu devo a minha carreira, que ano que vem faz 30 anos que eu trabalho no turismo. Eu conto. Comecei com 10. Então, ano que vem fazem 30 anos que eu trabalho com turismo e eu devo a minha carreira muito ao meu avô e à minha avó. Por dois motivos principais, porque eles me levavam para viajar, então sempre viajei muito com eles, e eu acho que o bichinho da viagem me pegou nessa época. E acreditem se quiser, antes de todas essas viagens, eu sempre conto isso em todas as oportunidades que eu tenho, quando me perguntam como é que eu comecei no turismo. Eu digo que eu já nasci para trabalhar no turismo. A minha brincadeira na casa dos meus avós, o meu avô, ele colecionava folder de hotéis e atrações em cada uma das viagens que ele fazia. Ele não gostava de tirar fotos, e ele colecionava os folders, o folder de uma atração, o folder de um hotel, e ele guardava aquilo em envelopes, e botava do lado de fora qual era a viagem, qual foi a data e tal. E a minha brincadeira com 6, 7 anos de idade era pegar um envelope daqueles, num sábado à tarde ou num dia de semana à tarde, organizar os folders em cima de uma mesa, e ele tinha um telefone sem fio velho, quebrado, e a minha brincadeira era atender ligações e explicar o que estava nos folders. Acreditem se quiser, com 6, 7 anos de idade. Incrível. Então eu digo que isso vem de outras vidas, para quem acredita, mas realmente o turismo sempre teve no meu sangue. Profissionalmente falando, eu começo há muitos anos atrás como guia de Disney. Com 17 anos de idade, eu comecei a levar grupos, trabalhava numa empresa aqui no Rio de Janeiro, levando grupos de adolescentes para Disney, um adolescente uma levando dessas, adolescente. A Camila? Não, a Camila não levei para Disney, não. A Camila foi uma então outra viagem. Okay. Mas, então, comecei a levar adolescentes para Disney, grupos para Disney. Tive ali um período de, acho que uns 4 ou 5 anos levando grupos. Foi onde eu me apaixonei por Orlando e pelo mundo que aquele lugar é. Não só como destino turístico, mas como as empresas que estão ali. Depois, montei uma operadora de turismo, pouca gente sabe disso, tive uma operadora de turismo por uns 2 anos, também uma operadora internacional, e em 1999 entrei na Abreu, fiquei na Abreu 20 anos, passei por diversas cidades, Brasília, São Paulo, Rio, tive em Porto Alegre, e depois, em 2019, fui para a Lusa Nova, que é onde eu estou hoje, sou diretor comercial lá, e cuido aqui da Lusa Nova no Brasil, que também é uma operadora, e assim, a minha vida é isso, sou de uma época, para os estudantes de turismo, sou de uma época, e a Camila também é dessa época, que a pessoa do turismo fazia tudo,
né? Então a pessoa recebia o orçamento, fazia a cotação, fazia a reserva aérea, fazia a emissão do bilhete, a emissão do voucher, recebia o pagamento. Então isso fez com que nós nos tornássemos profissionais muito completos. Hoje você tem uma segmentação muito grande, mas isso foi muito bom. Então minha história no turismo basicamente é essa, e estou aqui depois, ano que vem faço 30 anos de carreira, muito feliz, e não pretendo a essa altura do campeonato mudar de ramo, e recomendo, turismo é bom demais. Viana, você estava falando sobre essa trajetória, né, de quase 30 anos, e com certeza ao longo do tempo muita coisa mudou. Sobretudo nos últimos tempos a gente fala muito sobre a entrada da internet, como as tecnologias alteraram isso, se questiona até mesmo o papel do agente de viagens, como ele vai seguir, enfim. O que você pode falar para a gente sobre essas inserções tecnológicas? Olha, como isso mudou o perfil eu vou dizer para você que eu há 30 anos escuto que os agentes de viagem vão acabar. Há 30 anos escuto isso. E eu posso afirmar com total certeza, não vão acabar nem tão cedo. O que acontece? O mundo está mudando. Antigamente, um cliente não tinha acesso à informação que ele tem hoje, não tinha acesso à possibilidade de fazer uma reserva de um hotel no Nepal, fazer uma reserva de um hotel na China, no seu celular. Isso não existia nem dentro de casa, nem por telegrama, era o que acontecia, ou por fax naquela época. E essas mudanças vão acontecer e a gente não tem como ir contra, ok? Eu sou de uma época no turismo que você ganhava dinheiro vendendo hotel, você ganhava dinheiro vendendo passagem aérea, você ganhava dinheiro vendendo a viagem em si. Não estou dizendo que hoje você não ganhe dinheiro com isso. Você segue ganhando, mas muito menos do que você ganhava antes. Os nossos profissionais do turismo precisam aprender que, do mesmo jeito que o mercado muda, que o turismo muda, que as tecnologias aparecem, eles também precisam mudar. Em vez deles focarem, não, poxa vida, o meu passageiro me trocou porque comprou o bilhete aéreo no site da Gol e era mais barato, R$10, e ele me trocou por conta de R$10. Eu acredito que ele vai trocar. Mas ele só trocou você por R$10 porque você não entregou alguma coisa a mais. Resumindo, hoje o profissional do turismo que não focar no serviço que ele oferece está fadado ao fracasso. Infelizmente hoje hotel e passagem aérea viraram commodity, né? A gente vê hoje uma série de ações do governo, pinta aí um novo plano, passagens aéreas a R$200, uma série de situações que acontecem, incentivos que vão acontecer, e que a figura do agente de viagem se torna um intermediário que, na cabeça do cliente, pode ser alguém que, não, esse cara aqui vai ganhar um dinheiro em cima de mim e vou pagar mais caro que estou comprando com ele. Não é isso, mas, por outro lado, hoje o agente de viagem, para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido, ele precisa focar no serviço. Ele precisa fazer o cliente entender qual é o diferencial que ele tem por comprar com o agente de viagem. Então, tem uma piada que no turismo existe. Você tem muitos passageiros, por exemplo, eu já escutei algumas histórias, que compraram uma passagem direto com a companhia aérea, em vez de irem para El Salvador, foram parar em Salvador, aqui no Brasil. Em vez de pararem na Áustria, foram parar na Austrália. E são situações que acontecem. E o conhecimento do agente de viagem é fundamental para isso. Então, entreguem mais. Tem que ir além do simplesmente intermediar a venda de uma passagem aérea. Tem que entregar serviço, tem que ter conhecimento. Estudem, sejam curiosos, conheçam os destinos, mesmo que não em loco, estudem, leiam. Eu tenho uma história sobre isso muito boa, a Camila não lembra, nem a Milena, porque foi em São Paulo, eu já estava em São Paulo, e uma vez um agente de viagem, nós atendíamos agente de viagem, mandou um e-mail dizendo que ela tinha um cliente que queria jogar golfe na Islândia. E não ligou para mim, ligou para uma pessoa da mesa de atendimento, e eu escutei, e aquilo bateu na minha cabeça. Golfe na Islândia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não faz o menor sentido, né? E aí eu automaticamente entrei no Google e fui procurar para entender por que uma pessoa queria jogar golfe na Islândia. E aí eu percebi que a Islândia tem o sol da meia-noite e é um dos únicos lugares onde você tem campos de golfe e que os amantes do golfe conseguem jogar o dia inteiro e a noite inteira golfe porque o sol não se põe. Então é esse tipo de curiosidade que faz, que isso tem mais de 10 anos que aconteceu e está gravado na minha cabeça até hoje. Sejam curiosos,
busquem informação, porque é isso que vai fazer o diferencial de você ser um bom agente de viagem ou ser um agente de viagem ordinário. Não tenham dúvida disso. É aquela ideia da consultoria, né? De um serviço muito mais personalizado, acompanhado de perto, né? É ir além. Você tem que estar acima das expectativas do cliente. Sempre acima das expectativas do cliente. Você tem que oferecer uma experiência. E o agente de viagem tem que ter repertório. Sim, ele tem que estudar. Exato. Fidelizar. O cliente, quando chega a primeira vez para conversar com você, ele vai em busca de preço. Ele não vai em busca de valor. A primeira vez que ele está contigo. Se você consegue fidelizar esse cara, na segunda, terceira, quarta vez que ele vai até você, ele não pesquisa mais preço. Eu, na época que era agente de viagem, atendia clientes diretos, eu tinha clientes que eram assim. Eu tinha clientes que me ligavam e diziam assim: Viana, eu quero fazer uma viagem de 20 dias para Portugal e quero que passe por essas 2 cidades. O resto você faz. Eu montava um itinerário todo de 20 dias com motorista particular e tudo, entregava o itinerário para a senhora, falava: olha, tá aqui, custa tanto, tá ótimo, tá aqui o cheque, tá pago e acabou o assunto. Fidelizar o cliente faz com que ele não te troque por 10, por 50, por 100 reais. Ele sabe que pode confiar em você, esteja disponível no momento do problema, porque isso é uma coisa muito importante. O pós-venda é fundamental, esteja disponível para o pós-venda. Não ache que o seu trabalho terminou quando o cliente embarcou. O seu trabalho só termina quando o cliente volta e chega na casa dele. Até lá, a viagem do cliente está acontecendo. Sim. Perfeito. Desculpa. E também é importante, Viana, com essa sua fala, a gente vê, né, essa mudança de comportamento dos consumidores de uma forma geral, e é o que eu sempre digo: há 10 anos atrás, quando a gente não tinha a internet ainda tão democratizada, a gente tinha um cliente que chegava na mesa, sei lá, para perguntar sobre a Disney, vamos colocar um exemplo clássico aqui, a Disney, e ele escutava de você as informações sobre a Disney, sobre os complexos, sobre como funcionavam os parques. Hoje, possivelmente, quando ele senta naquela mesa, ele já sabe se bobear mais do que você, porque ele já está olhando há anos, ele está sonhando com a viagem, ele já leu todos os blogs de viagens, como fazer, como comprar o ingresso que, né, fura fila, enfim, ele possivelmente sabe mais que você. Então, além do conhecimento que, né, estudem, sejam curiosos, como você mesmo disse, eu acho que você tem que passar também uma segurança. Eu sou o profissional que vai estar com você. Milena, até porque a internet aceita qualquer coisa, inclusive informação errada. Então, muitas vezes o cliente senta na sua frente com informações que não são as mais corretas. E é seu dever mostrar para ele: olha, afinal não é bem assim, é assado, é cozinhado. E para isso você tem que ter conhecimento. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. É isso. E ainda sobre esse quesito de segurança, né? O turismo, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas o turismo passa aí por alguns percalços, né? A gente estava falando antes de começar a gravação do 11 de setembro, a gente teve a pandemia recentemente, e eu me lembro, durante a pandemia eu ainda estava na Abreu, né? No início dessa pandemia, que a gente ainda estava nessa: chega no Brasil, não chega, o vírus é quente, não vai suportar o Brasil, toda aquela conversa antes de acontecer a pandemia. Frio. E pronto, eu lembro do esforço das grandes operadoras para tentar repatriar os passageiros, que, né, para quem não se lembra, os passageiros estavam nos aeroportos com as fronteiras fechadas. Então, quer dizer, o esforço de tentar repatriá-los, o esforço e a responsabilidade, porque se você não tem uma agência responsável, uma operadora responsável, ou pessoas mesmo que você, né, converse e saiba acionar, você está refém de um 0800, que você pode não ter nenhum tipo de respaldo se você precisar, né? Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho do depoimento de vocês, pode ser de qualquer momento delicado do turismo. Vou falar da pandemia, que eu acho que foi o mais delicado. Óbvio que eu passei por terremotos, por vulcões, por furacões, passei por inúmeras situações. Mas eu acho que a pandemia, ela, além de revolucionar aquela questão do turismo, paralisar por um tempo, a gente teve que ter o nosso controle emocional, porque a gente também estava vivendo drama, né? De não saber o que poderia acontecer com a gente, com quem a gente ama. Então, a gente se deparou com o mundo fechando, os passageiros fora do país ou com embarque próximo, e a gente precisando de ajuda de embaixada para tentar repatriar esses países, trazer eles com segurança, não sabendo o que aconteceria amanhã, o que aconteceria depois de amanhã. A gente jamais ia imaginar que ficaríamos
um ano e meio mais de um ano e meio, né? 2 anos nessa situação que afetou muito o turismo. Então, foi um drama, mas eu acho que fez crescer, fez a gente saber atuar em momentos de crise, ter condição psicológica, equilíbrio psicológico para saber o que fazer nessas situações, e também fez crescer, porque eu acho que dali surgiram muitas oportunidades. Primeiro que eu acho que deu uma eliminada em quem não era bom no mercado, quem não sabia, quem não tinha expertise, quem não operava bem. O próprio mercado, assim, as pessoas que ficaram são pessoas que têm mais qualidade. Então, acho que mudou o panorama do turismo, mas trouxe benefícios. Muitas pessoas trabalharam mais nichadas em determinados nichos de mercado. Então, eu acho que foi traumático, mas fez crescer. Foi positivo. Nesse aspecto, né? Toda crise traz vantagem, né? A gente sempre cresce na crise. O que eu digo o turismo é sempre o primeiro a sofrer e o último a voltar. A gente pode usar N exemplos, a gente pode usar o 11 de setembro, que as viagens de avião cessaram de um dia para o outro. Mas não foi só nos Estados Unidos? Não. Foi não. mundo. As pessoas ficaram com medo, ficaram com medo de viajar de avião. Porque qualquer um, a gente não tinha os níveis de segurança nos aeroportos que a gente tem hoje. E as pessoas ficaram com medo de viajar de avião durante algum tempo. Eu me lembro que foram 6 meses administrando reembolso, cancelamento, sem entrar R$1 na empresa. A pandemia foi... Pronto, vivemos a história, né? São dois pontos aí que a gente viveu a história e foi muito duro para todo mundo. Repatriar passageiros não foi fácil, as companhias aéreas cancelando seus voos, os aeroportos vazios. Eu tive que voar durante a pandemia, e logo em maio de 2020, minha avó veio a falecer aqui no Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, e eu tive que pegar um voo para vir para cá, e se tinha um lugar onde você não pegaria Covid, era no aeroporto de Congonhas, porque não tinha viva alma no aeroporto de Congonhas numa sexta-feira à tarde. E foi muito duro. E como eu estava falando, a gente é o primeiro a sofrer, porque os clientes somem do dia para a noite, a qualquer crise, e o retorno é muito mais demorado do que qualquer outro mercado. Mas a pandemia em si, para além de tudo aquilo que a Camila falou, ela trouxe uma mais-valia para nós do turismo, que foi uma valorização do agente de viagem. O papel do agente de viagem se mostrou muito importante naquele período, porque um sem número de clientes que compraram direto pela internet, direto com as companhias aéreas ou direto com os hotéis, não tinham respaldo, não tinham pós-venda para que pudessem solicitar seus reembolsos, seus créditos para futura viagem, e iam atrás de agentes de viagem para tentar auxiliá-los. Eu acho que a valorização do agente de viagem durante a pandemia, se não foi um dos pontos mais importantes, positivos que a gente teve nesse evento, foi um deles. Porque realmente é o que a gente conseguiu tirar de bom, e o que a Camila falou, e eu assino embaixo, a gente deu uma limpada no mercado, porque como em todos os mercados, independente seja numa fábrica de parafuso, você sempre tem bons profissionais e maus profissionais, boas empresas e más empresas, e ali a gente conseguiu ter um equilíbrio e ter uma limpa no mercado que nos ajuda a todos, a verdade é essa. E depois da pandemia, a gente teve o terremoto no Marrocos, que você deve ter sofrido também, que a gente teve que ajudar muitos passageiros. Temos agora a guerra em Israel. Vocês tinham muitos passageiros? Tínhamos muitos. A gente teve que criar uma estratégia para tirar aqueles passageiros via a fronteira de país vizinho, porque a gente não conseguia tirar via aérea. No nosso caso foi engraçado, porque os circuitos que a gente opera iniciam em Tel Aviv às segundas-feiras. E a guerra estourou no sábado para domingo. Nós tínhamos um sem número de clientes voando para Israel. Nossa. E seguramos todos eles nas conexões. Como não há voo direto do Brasil para Israel, a gente segurou todo mundo nas conexões. Seguramos pessoas em Addis Abeba, na Etiópia, seguramos pessoas em Paris, em Frankfurt, e, olha, atenção, estourou uma guerra. Fica aí, ou vai para um novo destino e a gente reemite esse seu bilhete, ou volta para o Brasil. Praticamente 100% optaram por voltar para o Brasil, mas foi uma situação engraçada, porque se os nossos programas tivessem início às sextas ou às quintas, já estariam lá. Teria gente lá, e aí pronto, foi o que provavelmente aconteceu com a Camila, e essa repatriação a gente sofreu bem menos, mas muita gente a gente teve que trazer da conexão
de volta para o Brasil para nem chegarem em Tel Aviv. Os nossos estavam em loco. Então, a gente precisou arrumar uma estratégia para tirar eles pelo país vizinho. Então, a gente enfrenta isso o tempo inteiro. É incomum algum semestre que a gente não tenha um bafafá para resolver. Greve de companhia aérea. Greve de companhia aérea é 2 em 2 meses. 2 em 2 meses. A gente já está até habituado com greve. O problema é guerra, é furacão. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu lembro que onde a gente trabalhava, a gente sempre era uma disputa para tirar férias em agosto, porque agosto sempre era uma greve da TAP. Então todo mundo queria ter férias. Europeu. Lembra? As companhias aéreas europeias. Terror. As greves vão sempre acontecer nos momentos de mais movimento, claro, mais fluxo de clientes. Então, sempre nas festas de final de ano, sempre nas férias de verão, na Europa ou no hemisfério norte. É quando as greves acontecem e são muito duras, são muito duras. Eu acho que vale ressaltar só uma coisa, quando vocês falaram sobre a importância do agente de viagens. A gente, óbvio, sem citar empresas, mas a gente sofreu isso recentemente também de algumas grandes empresas de internet, né, que deixaram alguns passageiros na mão. Então, quer dizer, isso só reforça o papel de ter uma pessoa por trás, né? Você está ali investindo o seu sonho, a sua experiência, o seu dinheiro, e você precisa investir em pessoas responsáveis que vão tratar aquilo com responsabilidade. Eu posso falar uma coisa sobre isso? Pode. Não sei. Tem uma frase que não é polêmico, mas tem uma frase que eu uso muito, que é o seguinte: turismo é matemática, ok? E não tem mágica. Não existe mágica. Então, se você está fazendo uma pesquisa de preços de uma passagem aérea ou de um hotel, e todos os preços estão ali mais ou menos parecidos, com diferenças pequenas entre eles, e você vê um preço muito mais baixo, desconfia. Não é certo. Em algum momento vai dar errado, né? Isso tem prazo de validade. Então, assim, infelizmente, a gente tem pessoas que olham uma oportunidade dessa, como eu tive muitos amigos meus, inclusive, que em situações como essa falam: não, tá muito barato, eu vou comprar para ver qual é, depois qualquer coisa eu brigo na justiça. Sabia que não ia dar certo, como não deu certo, no caso de um deles, e já compra nessa vibe, sabe? Então, assim, turismo é matemática, pessoal, não tem mágica, a calculadora é igual para todo mundo, não tem jeito, as contas são iguais para todo mundo. Antigamente, muito antigamente, você podia ter variações grandes de preços entre empresas. A passagem aérea na empresa A custa 100, na empresa B custa 150. Hoje em dia é tudo muito linear, com variações de 2, 3, estourando 5%. Então, assim, é o que eu falo, mais uma vez, o serviço é que vai fazer a diferença. Preço por preço, é tudo muito parecido. Então, assim, não tem mágica. Não procurem mágica, porque vocês não vão encontrar. E, geralmente, quando tem uma disparidade de preço muito grande, é que a gente não está comparando o mesmo serviço, o mesmo produto. Além porque disso. O passageiro, muitas vezes, ele não tem aquele olhar, né, para analisar o que está sendo oferecido num pacote. Então, ele fala: ó, tô chegando aqui, você está me oferecendo a X e ali está metade do preço. Você, com certeza, vai encontrar o motivo da metade do preço. Olha, e eu tenho uma história engraçada que eu passei em Nova York. Há uns anos atrás, eu estive visitando uns hotéis, e eu não vou me lembrar agora qual foi o hotel, mas nessa visita a gente visitou vários apartamentos. E nós passamos por um apartamento que era numa quina, era um apartamento sem janela, estava sendo arrumado, o cliente tinha saído, era numa quina, sem janela, super fechado. Quase uma cabine interna. Sei lá, quase uma cela de prisão. Era uma coisa muito esquisita. E nós passamos em frente, e o rapaz do hotel que estava conosco, eu passei e chamei ele e falei assim: esse hotel aqui, esse apartamento aqui é o quê? Isso é um apartamento para funcionário e tal? Não. Esse é um dos apartamentos que a gente usa para as tarifas promocionais. Então, cuidado com isso. Cuidado. Porque às vezes você compra uma coisa, imagina, vai no site do hotel, vê fotos lindas dos apartamentos, e quando chega lá, nem sempre é assim. É igual aquele meme que circulou nas últimas semanas, do apartamento do Rio de Janeiro com vista para o Cristo e para o mar. Era um muquifo com um banner pintado, na janela, pintado com o Cristo e o mar. É basicamente isso. É bem isso. Isso, localização de hotel, às vezes você fica fora da cidade, de muitos circuitos, né, que te oferecem um valor barato, você está fora da cidade. O que você economiza, você gasta no deslocamento, perda de tempo. E nessa toada aí que a gente está conversando sobre o dia a dia, operação, antes de perguntar mais especificamente sobre hoje os departamentos em que vocês atuam, a gente estava falando sobre essa perspectiva de que o profissional fazia tudo. Então, vou pedir para vocês dois, né, principalmente falarem sobre como vocês trabalham hoje, né, mais especificamente, mas
de repente faz esse panorama de como era e como tem sido agora, como é especificamente para você, né, Camila, por exemplo, trabalhar com produtos. O que significa isso? O que você faz? O Viana falou no início do videocast que na época que ele começou e que eu comecei também, o profissional sentava para trabalhar e fazia tudo. Então, você tinha um olhar para o todo da empresa, né? Você trabalhava no produto, na venda, na operação, na divulgação, no financeiro, você fazia tudo. Isso dá um olhar muito potente para a gente, porque torna o profissional muito completo. No departamento de produto, meio que a gente também tem essa sistemática. O departamento de produto, ele coloca o programa, o produto da empresa na prateleira para ser vendido. Então, o que o agente de viagem vende para o passageiro ou para a agência de viagem é o trabalho do departamento de produto, o que ele elaborou para ser vendido. Então, isso parte de todo um estudo de destino, para a gente saber o que pode ser oferecido naquele destino em relação a atrativo turístico, a hotelaria, a receptivo, a escolha de quem vai operar aquele serviço para sua empresa, a empresa tem uma chancela de qualidade, ela tem um perfil de passageiro, então ela tem que seguir um crivo de qualidade para oferecer para aquele cliente, né? Então a gente faz essa escolha e muitas vezes a gente tem contato com esses fornecedores nos congressos que a gente vai, nas feiras, nos eventos. Então, é um departamento que te dá muita visibilidade. Depois de toda essa elaboração, a gente faz comparativos com os produtos do mercado para saber que o que a gente tem a oferecer está enquadrado no que o mercado tem operado. Depois disso, a gente faz a parte da precificação, que precificar é mais do que botar um preço, é você fazer um estudo de margem, você fazer um estudo de lucro, e depois depois do produto pronto, para a parte de formação de equipe de vendas, né? Porque a equipe de vendas, para vender o seu produto, ela tem que ter expertise nele, ela tem que saber vender, saber persuadir o cliente a comprar aquele produto. Então, o departamento de produto faz essa formação do pessoal da empresa, né? Então, a gente faz inúmeras capacitações, a gente faz contatos com os órgãos de turismo, com os hoteleiros, com os receptivos para formarem as equipes. Aí entra aquela mistura do trabalho de marketing, né, Viana? De a gente buscar parceiros para conseguir verba para divulgação, para a gente fazer evento, para a gente ter visibilidade. E depois de tudo concluído, a gente ajuda na parte não só da venda, mas no pós-venda ou durante a venda. Se acontece algum problema, muitas vezes o departamento de produto, que é a ponte entre o vendedor e o fornecedor. A gente que tem o relacionamento, então a gente ajuda a resolver situações, a criar soluções no que está acontecendo. Então, é um departamento muito completo, que você parte do início até o final da venda, e é uma delícia. É estratégico, te dá muita visibilidade, te dá muitas oportunidades de conhecer gente, conhecer fornecedores, conhecer lugares do mundo. E para os estudantes de turismo que não conhecem esses departamentos das empresas, é uma excelente área para trabalhar e crescer. Não é só de venda que se vive uma operadora, né? Você tem outros tipos de trabalho a fazer. E é importante você falar isso, Camila, porque, assim como vários ramos do turismo, a gente teve um episódio de hotelaria, por exemplo, que a Carol comentou sobre isso. A gente tem diversos nichos e perfis, né? Se você é introspectivo, você pode trabalhar no back-office. Se você é mais extrovertido, você pode trabalhar com atendimento ao público. Então, quer dizer, tem aí uma gama imensa para o profissional do turismo, né? Trabalhar. Com certeza. Eu acho que no caso do departamento de produto, você tem que ser um pouquinho cara de pau. Óbvio que você tem que conseguir concentrar para fazer uma tabela de preço, né? Mas você tem que ser cara de pau, tem que ser extrovertido para você conseguir ir para um congresso, ir para uma feira, você buscar parceiros, apresentar a sua empresa, buscar parceiros para fazer divulgações. Então, acho que você pode ter um pouco de tudo, mas eu acho que no final das contas você tem que ser um pouquinho cara de pau. Me lembrei agora que vocês dois, inclusive, encabeçavam um road trip, não era verdade? Vocês viajavam o Brasil. Road show, é verdade. O Viana era o meu Silvio Santos. Deixa eu só comentar uma coisa em cima do que a Camila falou. A Camila falou uma coisa agora que me lembrou que eu queria falar, que é o seguinte. Eu, nesses anos todos, já entrevistei talvez centenas de estudantes de faculdade de turismo.
e conheço outras centenas de pessoas que fizeram a faculdade de turismo, são meus amigos até hoje. Tem um mito nas pessoas que escolhem o turismo e que eu vou agora derrubar esse mito. Quem busca a faculdade de turismo porque acha que não vai precisar estudar matemática, esqueçam. Esqueçam. Eu já escutei isso dezenas de vezes. Por que você fez turismo? Ah, porque eu odeio matemática e adoro viajar. Eu falei, então, no turismo tem muita matemática, desculpa decepcioná-los. E possivelmente você não vai viajar tanto quanto você gostaria. Não vai viajar tanto quanto você acha, exatamente. Sim. O roadshow, pessoal, é assim, para além daquilo tudo que a Camila falou que o departamento de produtos faz, você precisa levar esses produtos, no caso de uma operadora, né? Levar esses produtos para os agentes de viagem. Então, o roadshow é uma série de eventos que são realizados em diversas cidades pelo Brasil, onde você reúne dezenas de agentes de viagem em cada um desses eventos para você poder falar da sua programação. Então, eu já fiz roadshows de visitar, sei lá, 25, 30 cidades em 45 dias, uma atrás da outra. Então, já rodei bastante pelo Brasil. E é legal, é interessante você ter o contato com a pessoa na cidade dela, fazer a visita nas agências de viagem. O Brasil, como vocês sabem, é um país de dimensão continental, e é como se você falasse e lidasse com vários países dentro de um único país. Dentro do Brasil, os mercados são muito distintos. As agências de viagem do Sul são completamente diferentes das agências de viagem do Centro-Oeste, que são diferentes das agências de viagem do Nordeste. Cada uma tem a sua linguagem, cada uma tem a sua forma de trabalho, e é preciso estar muito atento a isso. Quem trabalha em nível Brasil precisa estar muito atento a isso para poder falar a mesma língua independente, ou a mesma língua de cada um das regiões que a gente atua. Mas os roadshows são sempre interessantes, eu sigo fazendo. Ele adora. É bom, adora. É legal. Acho que vocês já devem ter percebido que eu gosto de falar, então me cortem quando E ele usa aquele microfone da Madonna para ele ficar com as mãos livres para poder articular. Exatamente. Né? Mas depende, varia. Não, a gente fez um roadshow, acho que foi em 2014, 15, não sei, que a gente foi para muitas cidades, foi um mês inteiro. A gente viajava segunda, só voltava sexta, era voo todo dia, e voos em horários horrorosos, tipo 4, 3 da manhã, ia direto para o escritório, e depois ia para os eventos. Chegava no final do roadshow, a gente já estava assim, falando decorado, era decorado, mas era bem legal, né? Não, foi... O roadshow é legal, eu gosto, e todos os anos faço, e é interessante, é uma experiência ótima. Esse que eu fiz com a Camila especificamente, tinha uma agência de publicidade que fez todo o roteiro do roadshow, o que tinha que falar, o texto e não sei o que, bababá. O primeiro roadshow eu fiz com o texto na mão, tentei decorar o que pudesse. A partir do segundo já foi da cabeça, porque não. E tinha um vídeo lindo de passageiros que eram frequentes da empresa, que a gente via pessoas emocionadas. Foi. Legal. Tinha um vídeo legal que eram três ou quatro gerações da mesma família viajando. Foi super legal. Foi super legal. São experiências que, assim, quando eu brinquei, você vai viajar menos do que você gostaria. Mas dependendo de onde você trabalha na empresa, você tem, de fato, mas por outro lado, viagens. Camila, mas não são viagens de lazer. Você vai viajar menos do que você gostaria, mas por outro lado, se o profissional do turismo quiser e puder investir nele, o profissional do turismo tem muitas vantagens com algumas companhias aéreas, com operadores, com hotéis, o que a gente chama a famosa tarifa agente. Muitos hotéis dão essas tarifas, descontos de 40%, 50%. Então é uma questão de pesquisar, procurar e estar disposto a investir no seu conhecimento. Isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida toda. Todas as minhas férias eu sempre busquei ir a um destino que tivesse em voga no mercado, ou que eu percebesse que ele poderia despontar como uma opção para o mercado brasileiro. São quantos países visitados, Viana? Não sei. Não sabe, você não tem sua lista? Praticamente uma Glória Maria. Eu não contei, não. Não é isso também não. Não é isso tudo também não. Mas, por exemplo, eu agora esse ano me ferrei, porque a gente tinha um destino Líbano despontando como um grande destino para o Brasil, para os passageiros brasileiros em 2024. Em junho eu estive no Líbano e na Síria para conhecer, e pronto. E aí estourou a guerra agora não, estourou a guerra em Israel, e pronto, o Líbano ali próximo fica um pouco mais difícil, vai ficar um pouquinho de lado, mas são dois países belíssimos. A Síria ainda sofre muito mais com os problemas que ela tem, mas o Líbano, assim que essa coisa toda
arrefecer. Sugiro que conheçam, porque é lindo, a culinária é fantástica, as pessoas são ótimas, tem uma noite espetacular, hotéis belíssimos, então é um destino que fica aí a pulga atrás da orelha. E vale a pena falar também que muitas operadoras dão oportunidades aos agentes de viagem de viajarem em fan tours, são viagens de familiarização do destino, então eles vão junto com a operadora conhecer um destino, aí conhecem o portfólio, os hotéis, o portfólio de hotéis da empresa, os serviços, conhecem os restaurantes, é sempre uma oportunidade muito legal de você criar o seu conhecimento do destino. Muito bom. Bom, falando em microfone da Madonna, né, em passaportes, passaporte cheio de carimbo, eu queria perguntar para você, Viana, de todas essas histórias aí ao longo desses quase 30 anos, não é isso? Eu queria que você, enfim, possivelmente tem histórias hilárias, histórias mais sérias, histórias trágicas, mas eu queria que você me contasse aquela que marcou a carreira? Cara, mas você sabe que eu não tenho tantas histórias assim, ou então eu tô com a memória muito... Você tá esquecido, porque a gente tem várias. Eu tenho, mas a maioria a gente não consegue contar. Mas a história... não tenho situações que você passa, que você vive, situações que eu vivo no meu dia a dia de viagens, por exemplo, hoje, quando vim para cá, venho sempre, minha família mora no Rio, eu moro em São Paulo, então pego muita ponte aérea, e é engraçado você ver como é que muda o público de acordo com o destino que você viaja. Então, o público de uma ponte aérea é completamente diferente de um público de um voo para Fortaleza, de um voo para Porto Alegre, muda muito. Eu acho que a queda dos preços e das passagens aéreas e a possibilidade de parcelamento das passagens, das viagens como um todo, abriu muito espaço para um novo mercado começar a viajar. Então você vê pessoas que não estavam acostumadas a viajar, viajando. Eu já passei por situações engraçadas com isso. Uma vez num check-in com uma passageira que era a primeira vez que ela viajava sem o marido. E ela estava muito preocupada, viajando com os filhos sem o marido. Chegou no balcão da companhia aérea para fazer o seu check-in, fez o seu check-in, colocou a mala na esteira, e a mala segue na esteira para ir para o avião. E logo depois que a mala saiu, a pessoa da companhia aérea entregou para ela o cartão de embarque, o passaporte dela, e ela pegou na mão do filho e ia subindo na esteira, porque ela achava que ela entrava no avião pelo mesmo lugar que a mala foi. Então tem algumas histórias engraçadas. Uma vez também num voo não me lembro se foi para Fortaleza ou Recife, mas era para o Nordeste. Eu estava sentado na frente do avião e tinha embarcado antes. Entra uma senhora muito ressabiada, era uma senhorazinha de idade já, você via que ela não viajava de avião, ou talvez fosse a primeira viagem dela. Ela entrou no avião, olhou para um lado, olhou para o corredor do avião, vira para a aeromoça e diz assim: mocinha, eu não estou vendo a minha mala aqui. Onde ela está? Até a comissária conseguir convencer ela de que a mala estava no bagageiro embaixo, que ela não tinha acesso à mala, levou um bom tempo. Mas isso tudo me lembra uma coisa muito importante, que é mais uma dica para quem vai ser agente de viagem, para quem vai trabalhar com turismo. A gente cai num problema, depois que a gente começa a trabalhar com turismo, que é normalizar as viagens. Nunca façam isso. Não normalize uma viagem na frente de um passageiro. Quando eu digo normalizar, é tratar de forma natural o hotel A, o hotel B, a passagem aérea aqui, o seu traslado e tal. Aquilo ali pode ser um cliente que viaja todos os anos, várias vezes por ano, mas pode ser um cliente que juntou dinheiro a vida inteira para fazer aquela viagem. Então, não normalize, não ache que é natural. Você, depois que viaja muito, aquilo fica natural. Tem uma história com a minha mãe que é muito engraçada. Uma das vezes a gente foi... Isso porque ele não tinha história, né? A gente foi para Orlando. Eu estava em São Paulo já, minha mãe morando no Rio. E minha mãe ia voar do Rio para Orlando, e eu ia voar de São Paulo para Orlando, e eu ia pegar lá no aeroporto 2 dias depois. E na véspera da viagem, minha mãe me liga e fala assim: meu filho, cadê a minha passagem aérea e os meus vouchers? Eu falei: mãe, não tem isso. Que passagem aérea, que voucher? Eu já mandei aí no seu WhatsApp o código da sua passagem aérea, o hotel está comigo, está no meu celular também.
como assim eu vou viajar sem um voucher? Como assim eu vou viajar sem um papel? Então, assim, não normalizem as viagens. Deem o valor a cada uma delas, porque você não sabe qual é a história que está ali por trás. Né? Se a pessoa viaja muito, se a pessoa viaja pouco. E para terminar essa história de Orlando, foi engraçado que 2 dias depois eu fui buscar minha mãe no aeroporto e estou eu esperando minha mãe. Daqui a pouco eu vejo ela saindo com um neném no colo. Nazaré. Eu falei, meu Deus do céu. E meu irmão estava comigo também. Deus, que é aquilo ali? E aí vem ela toda serelepe com o neném no colo. Aí chega perto de mim. Oi, tudo bem? Eu falei, o que é isso aqui? De quem é essa criança? Ah, não, é da fulaninha. Conheci ela no avião. Ficamos amigas. E tal, essa aqui é a Ciclana, apresentou a filhinha, a nenenzinha, a Ciclana e tal, não sei o quê. E olha, já disse para ela que a gente leva ela no hotel, tá? Porque ela não tem traslado. Aí eu falei, mas você sabe onde é o hotel dela? Ah, não, então, fulano, onde é que é seu hotel? Por sorte, era mais ou menos perto, mas são umas histórias engraçadas que a gente tem. Uma história pesada que eu contei para vocês antes de começar aqui. Agora, na Síria, a gente passou uma situação delicada. A Síria, pronto, é um país muito difícil de se visitar, mas é lindíssimo. E quando nós passávamos pela fronteira, saindo do Líbano para a Síria, ao passar pela fronteira, você faz primeiro um controle de passaporte, levamos quase 2 horas parado no controle de passaporte, e depois você passa por vários checkpoints militares, né? E uma das pessoas que estava conosco no ônibus começou a filmar a passagem pelo checkpoint. Bom, todo mundo armado, carros de exército e tal, e não sei o quê, e era diferente, pronto, tá ali, fotos do Bashar al-Assad para todos os lados e tal. E ela começou a filmar. Bom, no terceiro checkpoint que a gente passou, mandaram o ônibus parar. No que mandaram o ônibus parar, entra um soldado sírio, cara nada amistosa, vai direto na menina, pede o celular dela, fala alguma coisa em árabe, que obviamente a gente não entendeu, mas tinha um guia conosco, e o guia falou, disse que ela foi vista filmando a passagem pela fronteira e tal, isso é proibido por lei, blá, 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 blá. Ele quer o celular porque ele vai apagar todas as imagens que tiver desde a saída da fronteira do Líbano até a entrada aqui na Síria. Essa foi a gente de viagem que você falou que morreu no Fantour? Não foi essa. Infartada? Essa foi outra. Na verdade, ali quase o grupo todo infartou, mas passamos bem por isso. Mas é outra coisa, cultura, conheçam a cultura dos países. Quando o cliente for viajar, conheçam a cultura do país, porque às vezes uma coisa que aqui no Brasil é normal, no outro país pode não ser e pode gerar um problema sério. Ô, Viana, você não contou uma história que a gente passou juntos. Lá vem. Não, mas a gente riu bastante, mas é engraçada. A gente tinha uns clientes que eram bem senhores, estavam indo a Portugal, aniversário de bodas de ouro, alguma coisa assim, e o filho resolveu dar um upgrade no bilhete deles, de econômica para executiva. Só que era surpresa. Eles não falaram para os velhinhos. Ele não falou para os velhinhos, né? Aí os velhinhos entraram no avião, estavam acostumados a viajar de econômica, sentaram em qualquer assento, não conferiram assento, por acaso os assentos estavam livres a viagem toda, eles viajaram de econômica. É verdade, eu lembro dessa história. O filho pagou a classe executiva para os pais, e os pais viajaram em classe econômica. Acontece, né? Cuidado com as surpresas, Eu já tive muita história, tem muitas trágicas que eu não vou trazer esse baixo astral para o Mas para em surpresa, Milena, normalmente se você tem uns clientes, né? Você tem uns clientes assim super especiais e você quer fazer uma surpresa para eles no hotel. Com quem é que você contacta para poder fazer essa surpresa lá no hotel para esses clientes? Ué, para a recepção do hotel. Mas não tem uma pessoa específica que você... Conta essa história, que essa história é ótima. Pronto, gente. Essa história eu sempre conto. Porque tá muito piada interna. Você não participou. Eu uso bastante essa história, gente. Eu estava no plantão, eu trabalhava nessa época na Abreu, estava no plantão sábado, geralmente a gente fica 1, 2 pessoas, né? Fica vazio lá o escritório. E eu recebo uma ligação de Paris, falando inglês, e eu, arrasando no inglês, entendendo tudo que a pessoa estava falando. O que tinha acontecido era o seguinte, eles tinham me ligado, o fornecedor lá de Paris, falando que era o fornecedor do transfer, do passeio, não me recordo, era do passeio, era de um passeio, e que eles não estavam encontrando o passageiro no hall do hotel. E pediu para que eu tentasse entrar em contato pelo celular do passageiro para procurar o Sérgio. Então, falei, ótimo, tudo entendido, all right, né? Desliguei o telefone
E liguei, consegui o contato, né, do passageiro e falei, olha, eles estão esperando por você, vocês estão se desencontrando, então, por favor, eu peço que você vá até a recepção e procure o Sérgio, que o Sérgio vai levar vocês para o passeio. E pronto, aconteceu, fui embora feliz e contente que tinha resolvido o problema de um passageiro que não era nem meu, né? Chego segunda-feira, recebo um e-mail, né, por escrito desse fornecedor falando, olha, entrei em contato com a atendente no sábado de plantão e pedi a ela para avisar o passageiro para entrar em contato e procurar pelo concierge. Então eu pedi para o passageiro procurar o Sérgio, mas era o concierge. Conclusão, o passeio não saiu. Concierge. Exatamente. Concierge. Eu mandei ele procurar o Sérgio e o passeio não saiu por minha culpa. Então vale o jabá. Início de carreira, né? Início de carreira. E vale o jabá escutar o nosso primeiro episódio do podcast, em que o Leonel, que é concierge, fala que ele recorrentemente é chamado de Sérgio. Tá vendo? Verdade. É verdade. Ele fala, se fosse exclusivo da Milene. Sempre ele é chamado de Sérgio. É isso. Tá bom, 50% off aí esse seu aí. Bom. Camila, agora então é sua vez, já que o Viana disse que não tinha história nenhuma para contar. Não, ele contou 18. Eu tenho muitas. Conta alguma, pelo menos algumas mais marcantes. Não, eu já tive, assim, situações trágicas, né, que eu não vou trazer esse baixo astral para o videocast, mas já tive, por exemplo, passageiro que foi mergulhar no Mar Morto morreu, já tive situações de... Aconteceu também, não? Não foi. Foi com você? Foi comigo. Não foi comigo. O balão caiu um dia antes do passeio do grupo. Teve um acidente com um grupo de turistas inglesas. Eu lembro Capadócia, eu lembro perfeitamente. E eu estava na Capadócia com um grupo de agentes de viagem e o nosso passeio de balão era no dia seguinte ao acidente. Nossa, eu não faria nem a pau. E aí começou isso. Os agentes de viagem, não vou voar. Só que há 20 anos não tinha acidente de balão. E tinha caído no dia anterior. E eu disse para eles, pessoal, vamos né? O raio não cai. Vamos lá, isso é estatística. Há 20 anos não cai. Caiu um ontem. A chance de cair um amanhã é zero. É zero. Bom, todos fizeram passeio de balão, e é um passeio de balão belíssimo, mas foi isso que aconteceu. Já tive passageiro de lua de mel nas Maldivas que resolveram separar na lua de mel, então a gente praticamente participou da briga do casal, teve que botar cada um em um voo para que eles não se encontrassem. Já tivemos tantas situações. O Viana contou muitas que eu participei, né? Porque a gente trabalhou uns aninhos juntos. Verdade. Mas são muitas histórias. Cada dia uma novidade. Tem uma ótima. Isso é recente. Um pouquinho antes da pandemia, a gente recebeu uma ligação de umas passageiras dizendo que elas tinham sido atacadas e roubadas por gorilas na África. Eu falei, gente, mas como assim atacado por gorila? A mulher estão se organizando. Tá morta. Um gorila matou a mulher, né? Mas o que aconteceu? Eles estavam num hotel, numa reserva, e geralmente você deixa as janelas fechadas porque ali tem muito animal, tem macaco, para não entrar no quarto. E elas não acreditavam nisso. Elas deixaram aberto, chegaram alguns chimpanzés, fizeram a limpa no quarto, expulsaram as mulheres. As mulheres tiveram que sair correndo, gritando pelo corredor, e eles roubaram tudo, inclusive o passaporte. Camila. Maravilhosa. Maravilhosa. Quer dizer, não para as passageiras, não, né? para a gente mas é uma história maravilhosa. A milícia dos chimpanzés. É isso. Eles queriam um passaporte brasileiro para vir morar no Brasil. Não, mas na África, os hotéis em reserva, eles têm um aviso na janela. Não mantenham a janela aberta por conta dos mas muito provavelmente elas não falavam inglês, não compreenderam, né? A gente tinha avisado. Aí deixaram aberto. Muito bom, muito bom. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Já falaram, né? Já deram alguns spoilers aí, mas efetivamente, para quem está começando agora, né? Para quem está estudando, ou para quem quer se reinventar, quem quer mudar de área, me conta a dica que vocês dariam, um conselho, para quem quer, então, embarcar nesse mundo que é viciante do agenciamento. Eu acho que um pouquinho do que o Viana falou ali no início. Eu acho que para você ter destaque no mercado, para você ser um profissional bem-sucedido, você tem que ter conhecimento. É o que vai fazer você ter visibilidade no mercado, seu conhecimento, seu repertório, sua expertise. Então, estudem, sejam diferentes, ofereçam um serviço diferenciado, deem uma experiência diferente para o passageiro. Eu acho que isso que diferencia o agente de viagem de um online. E acho que isso que vai fazer sobreviver o nosso trade. É basicamente isso. Focar no serviço que você oferece ao cliente, ser curioso, todos os dias, o dia todo,
não normalizar as viagens dos clientes, fazer cada viagem como se fosse única, isso faz grande diferença. Dá mais trabalho, mas você fideliza mais fácil os seus clientes. E como eu falei no começo, a história que é uma cachaça e vicia, é verdade, vicia mesmo. Eu tenho vários amigos meus, inclusive ex-funcionários que voltaram a trabalhar comigo, gente que na pandemia saiu do turismo e voltou porque não conseguiu ficar fora do turismo. O turismo tem muitas áreas para serem exploradas, não é só o agenciamento, a operação, você tem, como a Camila falou, eventos, você tem hotelaria, você tem representação comercial, representação de destinos, você tem muito campo para trabalhar. E vou dizer uma coisa para vocês ficarem felizes, se forem estudantes de turismo, a mão de obra de turismo está super escassa. Existem vagas e a gente não consegue contratar bons profissionais. Então, estudem, sejam curiosos, sejam criativos, porque mercado de trabalho para vocês tem e bastante, e o turismo segue crescendo. Eu queria acrescentar, eu acho que a gente não pode ter medo de trabalho, né? Sim. Porque se trabalha muito e problema não escolhe data para acontecer. Então, o seu sábado de festa, muito possivelmente você vai receber uma ligação para tentar resolver a situação, e você vai ter que resolver, porque você é um profissional que está ali para cuidar do bem-estar daquele passageiro. E essa é a diferença que você tem em relação ao que está acontecendo nessa globalização e tudo. Então, é isso. Eu acho que, e o que a Viana falou, a gente sente diariamente a escassez do profissional qualificado de turismo. A gente tem vaga na empresa que a gente não consegue contratar, porque não chega esse profissional. Então, conhecimento, estudo, disponibilidade, curiosidade e humildade para aprender, né, Viana? Isso Muita aí, humildade para aprender. Eu, depois de 30 anos, sigo aprendendo todo dia. Exatamente. E eu comecei com ele foi meu primeiro chefe, ele fez minha primeira entrevista de emprego, minha primeira e única, né? E eu era estagiária dele por 2 anos, eu observava cada palavra que você falava, cada problema que você solucionava, eu ficava ali olhando e ficava admirada com a paciência e com a clareza que você lidava com a situação. Né? Tá vendo? Depois a gente acerta aquele dinheiro que eu te prometi pra você falar. Pois eu quero Pix, tá? Pix dobrado, porque tá Natal. Não, mas a Camila, a gente não tinha falado disso. A Camila entrou na empresa como minha estagiária há muitos anos atrás. E isso é uma coisa que eu sempre falei para ela. A gente passou por poucas e boas dentro da empresa, mais boas do que poucas. E eu sempre usava a Camila, apesar dela ter começado como estagiária, ser super novinha na época, tinham pessoas que trabalhavam no mesmo departamento que ela, na mesma função que ela, tinham mais idade, tinham mais experiência e não trabalhavam como ela. E ela conseguia ser muito focada, ser muito certa, ser muito assertiva naquilo que fazia. E me lembro quando ela pediu para ir para o departamento de produtos, porque ela bateu no teto no departamento de vendas, apesar de ser com dor no coração, porque era a melhor vendedora do departamento, mas vendo ela aqui hoje e o que ela evoluiu e acompanhando, mesmo que à distância, acompanhando a evolução profissional dela, tenho bastante orgulho de ter escolhido você. Momento fofura. Gente, isso é raro, vai ficar gravado, né? Normalmente é só bullying. Gente, outra coisa para seguir nesse momento leve, normalmente a gente pede dicas de livros, filmes, séries, seja de algo que vocês acham bacana para indicar para essas pessoas que estão estudando, se formando ou se reinventando, mas também algo que, de repente, influenciou a escolha de vocês por trabalharem onde trabalham hoje, fazerem o que fazem, enfim. Viana tá pensando. Tô pensando. Porque... Fala para eu copiar o seu, para falar que é o mesmo. Exato. Não, porque o que acontece? Eu não li nada que tivesse me levado a trabalhar no turismo, como eu falei no início. É uma coisa que eu acredito que seja de outras vidas, o meu trabalho com turismo. Desde criança. Desde criança, exatamente. Eu já tinha ali alguma coisa em relação a isso. Vamos lá. Filmes, tem muitos filmes. Hoje você tem esses streamings todos que tem muitas opções. Consumam documentários, tem muita opção interessante. Eu não vou aqui lembrar de nomes de documentários, mas tudo que esteja relacionado a destinos, consumam, assistam, vejam, revejam. Programas de TV, GNT tem vários. Programas de TV,
Porque o que acontece? O mundo tem o quê? 200 países, aproximadamente, né? Visitáveis, 190 e tal visitáveis. Obviamente, eu não visitei nem perto disso e nem vou visitar até o final da minha vida. Então, mas vendo muitos países até hoje e presto consultoria para agências de viagem, para clientes de países que eu nunca pisei. E posso falar em detalhes, isso deve acontecer com a Camila também, e sou capaz de falar em detalhes sobre diversos destinos. Então, assim, consumam o máximo de documentários, programas na GNT, programas na TV aberta, você tem também. Tem um canal exclusivo, chama acho que Travel Box, se eu não me engano, que é só de influenciadores que alugam aqueles horários e fazem vários programas em determinados destinos. Que mais que eu posso indicar? Uma coisa legal que eu vou indicar aqui, sem querer fazer qualquer tipo de jabá, mas é porque é muito interessante, a Lusa Nova, que é a empresa que eu trabalho, durante a pandemia, logo que os países começaram a reabrir internamente, a gente precisava fazer com que os clientes viajassem. E a forma que a gente encontrou foi fazendo visitas virtuais ao vivo. Então, a gente, no YouTube da Lusa Nova Brasil, tem uma série de programas que se chama Prato Cheio, onde a gente conseguiu, logo que os países começaram a reabrir, eu pegava um guia no local, ele com o celular dele, ao vivo comigo, fazendo visitas. Então eu tenho um programa sobre Lisboa, eu tenho um programa sobre Óbidos, eu tenho um programa sobre Fátima, eu tenho um programa sobre a Turquia, que eu tinha um guia em Istambul, um guia na Capadócia, um guia em Bodrum, e eu triangulava com eles, mostrando os pontos turísticos ao vivo, através do celular do guia. Eu tenho Colômbia, tenho Bogotá e Cartagena, tem, que mais? Tem a Turquia, tem Egito, também super legal, tinha um guia nas pirâmides, outro guia no centro do Cairo. Então, assim, é interessante, é no YouTube da Lusa Nova Brasil, porque, pronto, foi a gente botou isso no ar no período da pandemia, eram transmissões ao vivo que a gente fazia junto com os guias, e a audiência era ótima, porque as pessoas estavam enfurnadas dentro de casa, não tinham o que fazer e conseguiam ver o que estava acontecendo. Então, se os hotéis estavam já, né, tendo algum movimento, os pontos turísticos e tal. Então, foi bem legal. Consumam, porque ali é uma visita realmente feita com guia ao vivo. E eu sei que vocês vão me perguntar aqui sobre livro, que eu já li aqui no Coisa, e eu sou péssimo para nome de livro. Já li muita coisa, leio muito, consumo muita coisa. Nesse momento eu estou lendo 2 livros, na verdade relendo 2 livros. Pouca gente sabe, mas eu sou um cara apaixonado pela Disney enquanto empresa, gosto da Disney muito enquanto empresa, e eu estou nesse momento lendo a biografia do Robert Iger, que é hoje o CEO, voltou para CEO da Disney. Então eu recomendo para vocês um livro que se chama Onde os Sonhos Acontecem. Conta a trajetória dele como CEO da Disney, gestão de crise, inaugurações de parques temáticos. Por exemplo, conta aqui uma história, vocês devem lembrar que uma vez um menininho foi devorado por um crocodilo no lago. Eu lembro, recente isso, em Orlando, já tem uns aninhos, depois da pandemia, já tem bastante tempo. Mas, no caso, o Robert Iger, ele estava em Hong Kong, se eu não me engano, acho que era Hong Kong, para inaugurar a Disney de Hong Kong, no dia que o menino foi devorado. Ai, Jesus. E ele conta a história de como ele lidou com isso para estar na inauguração de um parque temático da empresa que ele trabalhava e, ao mesmo tempo, no outro parque temático tinha havido um acidente com uma criança que levou à morte da criança. Então, é muito interessante, é um livro bem legal, está disponível nas principais lojas aí online. E tem um outro que vocês não vão achar em loja online, é um livro antigo, e que eu, de vez em quando, leio ele, que me traz boas informações, que se chama Miopia Corporativa. Nesse momento que a gente está vivendo de mutação, de transformação de mercado, das coisas mudando o tempo todo, esse livro fala justamente da miopia que as empresas acabam por ter por não querer enxergar a tempo as mudanças que estão acontecendo e o que pode levar a empresa ao fracasso. Uma coisa que pode levar a empresa ao fracasso é essa miopia. Então ele conta 2 casos, conta vários casos, mas 2 que eu sempre falo, que um é o caso da Kodak, que simplesmente não acreditou nas câmeras digitais e ficou focada nos filmes, e perdeu completamente o mercado.
E um outro caso que ele conta é dos fabricantes de ferraduras de cavalo. Os fabricantes de ferradura de cavalo, na época que, em 1929, o Ford lançou o primeiro carro. E que eles olhavam e diziam assim, não, isso não vai funcionar. É o quê? Uma coisa dessa de lata? Não, vamos aqui seguir nas nossas ferraduras. Não, pneu e borracha. Não, isso não vai funcionar. E a história conta o resto. Então é um livro muito legal, mas é um livro antigo. Acredito que só encontra em sebo. Ou então peça emprestado para o Viana. Eu tenho essa edição guardadinha em casa, empresto sem problema nenhum, porque é um livro gostoso de ler e fala várias histórias disso. Camila, você agora. Lucas, eu tô grávida, né? Eu não lembro nem do meu nome direito. Você vai me perguntar nome de programa, nome de livro, é complicado. Mas assim, eu acho que hoje em dia a gente pode consumir muito programa no GNT, nesses canais a cabo, que mostram desde os destinos aos hotéis incríveis, a cidades vistas pelo alto, e muitas séries, né? Eu dei uma dica, a Milene me lembrou, Camila, uma que passava na Espanha, numa rock, você era apaixonada. Eu não lembro o nome. O Tempo Entre Costuras. A história falava sobre uma mulher que estava na Segunda Guerra e ela vivia na Espanha, depois foi para o Marrocos. Não tinha muito a ver com turismo, mas aquele cenário assim era muito inspirador. As novelas da Globo que passavam parte em alguns países, né? Verdade. O Clone, Por Amor que Era em Veneza, Caminho das Índias, sempre inspiraram muito assim, os profissionais de turismo. E isso que o Viana falou. Não só inspiraram os profissionais, como inspiravam os viajantes. Os viajantes. Porque automaticamente os destinos viravam um boom de viajantes. O Clone Marrocos vendeu e continua vendendo. O Caminho das Índias, Índia vendeu demais. Turquia também. Turquia, nossa, aquele ano de Turquia. Salve Jorge. Meu Deus, Turquia vendia mais que Porto Seguro. Era uma coisa assim, muitas vendas, mas o Viana estava falando uma coisa que eu passei por muitas vezes na minha vida. Quando eu gostava de um destino que era apresentado em algum programa, em alguma série, eu pesquisava tanto esse destino. No início do Google Maps, eu mapeava assim e ficava vendo como é que ele era, o que tinha em volta, e sonhava com aquele destino. Quando eu chegava lá, eu não me surpreendia, parecia que eu já tinha estado lá. Porque eu sabia o que era, onde estavam as coisas, o que tinha ali perto. Isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Então, eu não sei te dizer assim, um livro ou um programa, mas eu acho que hoje você pode consumir 1000 programas. No próprio Instagram tem muito, no YouTube tem muitos canais que você consegue conhecer os destinos e pegar inspirações para os roteiros, para o seu trabalho. Muito bem, muito bom. Bom, antes de continuar, eu acho que vocês falaram, né, sobre... Tô quebrando o protocolo aqui rapidinho, mas é porque eu acho que casa com esse episódio, sobre inspirações, né, pra gente entrar no mundo do agenciamento. E uma coisa que eu sempre acho engraçado é que uma coisa que sempre me despertou curiosidade foi o Sai de Baixo, né? Aquela família do Sai de Baixo, Miguel fala dela, sim. que viviam num padrão de, né, luxo extremo naquela casa, naquele condomínio, e o Vavá era um agente de viagem. Então isso me entregava. Eu falava, cara, Vavá viagem, Vavá Tour, maravilhoso, não é? Muito bom. Ah, gente, então, é com dor no coração que a gente vai encaminhar para o fim desse episódio, dessa temporada. Eu queria muito agradecer a vocês dois, né, por compartilharem esses insights, essas estratégias, vocês três, histórias. Você esqueceu da Sofia. Vocês três, é verdade. Foi maravilhoso. Já falei no início do episódio e repito, para mim é uma honra estar com vocês os três, né? Com quem tive o prazer de trabalhar e dividir esse episódio é de grande orgulho para mim. Muitíssimo obrigada mesmo, Camila e Viana. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu adorei. Gente, vocês me chamem para a segunda temporada? Sim. Eu adorei. A gente pode mudar o tema. A gente pode mudar o tema. A gente pode fazer algo fora do estúdio. Uma externa, uma externa, em Paris. Ué, então, Abreu, patrocina a gente. Ué. Quem sabe? Eu topo. De repente, um patrocínio de um curso de inglês para ajudar a Milene, né, a No entender as concierge. coisas. Exatamente. Mas isso é o tipo da coisa que eu também confundiria em português, eu acho. Então... Bom, e Viana, Bom, né? eu só posso agradecer quando recebi o convite, por um acaso encaixou de eu estar vindo para cá, para o Rio.
É sempre bom falar sobre turismo, falar sobre o que eu amo e sou apaixonado até hoje. Obrigado, Milene, obrigado, Lucas. Desejar um Feliz Natal e um excelente 2024 para todo mundo que tiver a oportunidade de assistir a gente. E, volto a dizer, cuidado com o turismo. Depois que a mosquinha morde, é um caminho sem volta. Você nunca mais vai querer fazer outra coisa. Muito bom. E é claro, gente, eu queria agradecer a todos vocês, ouvintes, por passar esse tempinho aqui com a gente. Eu espero que tenham aproveitado muito, que tenham consumido esse conteúdo incrível que ficará disponível nos principais agregadores de podcast. E, por último, mas não menos importante, agradecer a minha dupla dinâmica, Lucas Gamonal, por ter acreditado nesse projeto comigo, né, que nasceu quase que num cafezinho, né, Lucas? E tem sido aí uma parceria incrível, mas que já vem aí de longa data, desde a graduação, que não éramos da mesma sala, mas já se encontrávamos nos corredores, e que vai permanecer aí pela frente. Muito, muito obrigada, meu amigo. Milene, obrigado mesmo, minha querida, foi ótimo. Obrigado por ter partilhado essa ideia comigo, né, de forma tão generosa. Estamos juntos, seguiremos juntos, com muita coisa que a gente vai pensar com essas cabecinhas criativas e malucas e confusas que temos, mas que no fim tudo sai melhor do que encomenda, né? Bom, muito bom seguirmos até aqui. Obrigado também, não só aos nossos convidados, Milene, mas também a equipe do Audiolab, Felipe. Ano que vem tem mais. Obrigado mesmo. E é isso. Gente, vale ressaltar que esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. Esperamos vocês na nossa nova temporada em breve, viu, gente? Um beijo! Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado.